Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente eu quero saudar a todos os servidores que estão aqui reivindicando seu plano de cargos e carreira e dizer, antes de entrar no assunto que me traz essa tribuna, que hoje pela manhã, em alguns programas de rádio, nós ouvimos o secretário de administração do governo tecendo críticas à bancada do PT, porque ontem nós não teríamos aceito um acordo de lideranças aqui para incluir uma emenda que viesse incorporar o abono dos servidores em abril do ano que vem. O governo é muito irresponsável de fazer essa fala, porque, primeiro, essa política de abono é uma vergonha. Isso aí não é política salarial. Segundo, que esse governo, quando entrou, reclamou do ex-governador André Putinelli, que deu aumento para os servidores no final do seu governo, para esse governo pagar. E o que ele está querendo, tá, tudo bem, mas esse governo reclamou do governo anterior, que deixou conta para ele pagar. Agora ele está querendo fazer a mesma coisa, jogando para abril do ano que vem, que vai ser outro governo, para incorporar o abono do servidor. Por que ele não incorpora agora? Agora! Então, a nossa bancada não vai aceitar essa crítica, que nós não aceitamos emenda, porque se o governo quisesse incorporar o abono dos servidores, ele teria mandado no projeto que ele mandou para essa casa, que deu 3% de aumento. 3% de aumento, e deveria então ter dado o abono, a incorporação do abono. Agora, nós não vamos aceitar isso, deputado João Grandão. Nós vamos denunciar essa artimanha. E outra, a emenda que o governo queria fazer aqui, através dos deputados, não era dele, era uma emenda que dizia o seguinte: incorpora o abono em abril do ano que vem, que já é outro governo, se tiver orçamento para isso, ou seja, se não atingir o limite da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, é um abono fictício, é uma proposta fictícia, virtual, é uma intenção. Aí, os servidores que estavam aqui ficaram até um pouco divididos, mas a maioria pediu para nós, não vamos aceitar isso, e a gente prefere negociar com o próximo governo. Uma parte. Então, é preferível negociar com o próximo governo, já incorpora, já dá um outro aumento, porque esse governo não deu aumento. 4 anos, no primeiro ano os servidores estão aqui, sabem que foi zero. No segundo ano foi abono, no terceiro ano foi 2,94, que não foi nem inflação, e agora 3%, que também não é nem inflação dos últimos 12 meses. Então, o servidor foi totalmente judiado desse governo, sem uma política salarial decente, e agora vai querer jogar nas costas dos deputados por não terem feito a emenda. Nós sabemos que deputado não pode fazer aquele tipo de emenda, pode ser questionada depois e derrubada na justiça, né? Então, eu queria só fazer esse registro aqui para dizer que o governo, se ele quiser incorporar abono, dá tempo ainda hoje, né? Manda um projeto e a gente vota aqui. Nós podemos ficar aqui que nem o Supremo Tribunal Federal ontem ficou até meia-noite. Nós ficamos aqui até meia-noite, fazendo 2, 3 sessões e vamos votar. Uma parte, deputado. Eu parabenizo Vossa Excelência, hein? Tenho certeza que Vossa Excelência propõe a verdade dos fatos. Concordo plenamente com o que Vossa Excelência falou, mas já que Vossa Excelência citou o meu governador André Putinelli, e futuro, se Deus quiser, ele fez os aumentos para os funcionários, mas ele pagou no mandato dele e continuou para ser pago.
Ele não deixou de pagar no mandato dele. Aliás, ele atendia os servidores no mandato dele. Ele atendia os servidores, os sindicatos, ele conversava, ele olhava nos olhos para dizer sim ou não, mas ele atendia. Hoje não se atende, não se negocia. Esse é o grande problema. O problema hoje é que as coisas chegam aqui para nós resolvermos. Nós não temos esse poder de decisão. Nós não temos uma caneta para falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é o governo que tem que fazer. Essa responsabilidade é dele. Nós temos aqui que aprovar ou não aquilo que ele faz. Ele não fez aumento nesses 4 anos. Ele não repôs a perda salarial e nem a inflação que tivemos nesses 4 anos. Vossa Excelência foi muito correto no que falou. O abono, se ele não incorpora o salário, eles não podem aposentar com esse valor. Eles não podem dizer que isso está no seu salário. E quando nós, deputados estaduais, se fizermos uma emenda propondo o abono ser incorporado, isso é aumento de despesa. Nós não podemos fazer aumento de despesa. Isso está escrito. Isso está escrito. Então nós estaríamos infringindo a Constituição, o regimento interno. É por isso que Vossas Excelências não aceitaram. Os funcionários, os que sabem que estão aqui, os sindicalistas, eles não aceitaram justamente por isso. Porque ia ser derrubado judicialmente. E não teria nem a certeza de que seria pago ou incorporado a partir do ano que vem. Existia uma cláusula que dizia, se houver condições do teto financeiro. Se houver, não era nem dizendo que ia ter. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os servidores estão aqui, nós temos que olhar para os servidores, o salário é dos servidores, não é de mais ninguém, interessa a eles sim, nós temos que fazer com que eles sejam atendidos nas suas solicitações, nós somos o intermediário entre os servidores e o governo, nós somos eleitos para isso, então é necessário que a gente ouça, que a gente possa dar a eles a voz dentro dessa casa. Então eu parabenizo Vossa Excelência e pode ter certeza que eu estou, como sempre estive, muito à vontade para votar. Votei contra a Previdência, porque a Previdência era deles, não podia ser tomada deles. Eu votei a favor desse aumento de 3% ontem para que eles não tivessem o prejuízo, porque vai aumentar a Previdência, se eles não tivessem nada, eles não teriam nada. Todos votaram a favor, todos votaram a favor. Não foi só eu, nem ninguém, todos, inclusive o PT votou a favor do aumento que foi proposto ontem. Então, Pedro Kempf, deixar muito claro que a nossa postura, a nossa conduta vai continuar sempre do lado do servidor. Era isso. Agradeço a parte de Vossa Excelência aí, ó. Quero concluir então essa primeira colocação que me traz aqui, dizendo que a nossa bancada está à disposição do governo para as negociações. Se o governo tem intenção de realmente recuperar alguma coisa do salário dos servidores, nós estamos aqui para votar. Nós estamos aqui à disposição do governo. Agora o governo não venha jogar nas costas dos deputados que nós não quisemos fazer uma emenda. O governo, o projeto era do governo. E se ele quisesse fazer emenda, ele que mandasse a emenda. Porque emenda de deputado num projeto daquela natureza poderia ser questionado na justiça. Então, nós queremos deixar muito bem claro aqui que não vamos aceitar esse tipo de manobra e essa mentira, que o governo está colocando aqui. O senhor me permite uma parte, deputado? Um minuto para Vossa Excelência. Tá legal. É o seguinte, deputado, tem uma situação colocada aqui, todo mundo percebeu, dizendo de que nós temos que fazer aqui meia-culpa. Ontem, os servidores que estavam aqui, e Vossa Excelência falou na tribuna, que não teve, talvez o entendimento que tivesse com todos, os servidores que estavam aqui pediram para nós, os servidores pediram para a bancada, para que a gente não votasse aquela emenda. Porque aquela emenda
Nós falamos isso, ela tem problema de vício de iniciativa. Emenda engana trouxa. Exatamente. Se a emenda, e quero falar claro aqui para o deputado que me questionou, se a emenda tivesse sido encaminhada pelo Poder Executivo, como nós votamos, se vir agora, daqui a pouco nós votamos, não tem nenhum problema. Mas tem que ser encaminhada pelo Poder Executivo. Por que o Poder Executivo não encaminhou, então, a emenda, para ver qual seria a reação da bancada do Partido dos Trabalhadores? Nós nunca aqui nesta casa, fizemos qualquer movimento contra reajuste, contra benefício para os trabalhadores, por menor que fosse. Ontem nós alertamos isso, inclusive lá na sala VIP, nós questionamos, a bancada, tanto eu, como a Marildo, como o Pedro Kemp, como o Cabalmi, questionamos que essa emenda tinha que ser de quem, deputado Pedro Kemp? Do governo. Então, agora dizer que nós, ontem, inclusive dizer que nós aqui ontem fizemos palanque, absolutamente não. Nós temos a mesma posição, é vício de iniciativa. E os servidores nos procuraram ontem à tarde. Nós conversamos com os servidores ontem à tarde, o deputado Pedro Kemp sabe disso, que eu liguei para ele. Então, se o governo mandar a emenda para cá, não temos nenhum problema. A bancada está tranquila, ficamos aqui hoje, à tarde, à noite, não tem problema nenhum. Agora, tem que ser pelo governo, o governo que encaminha. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência quer uma parte? Sim, deputado. Vou pedir para Vossa Excelência ser bem objetivo, que o que me traz à tribuna é um outro assunto, mas concedo. Deputado Pedro Kemp, eu penso que, na vida, a melhor lição que a gente tem que ter é a humildade. Ontem, eu usei a tribuna, fui xingado, e o que nós queríamos construir ontem era exatamente aquilo que o governo vai encaminhar agora. O fato da emenda ser da Assembleia Legislativa abonada por um documento do governo, e é isso que nós havíamos combinado ontem, o governo mandaria um documento dizendo que, desde que não ultrapassado o limite prudencial, chegado o mês de março, teria incorporado. Então, esse documento, junto com a emenda e com a sanção do governador, seria lei. Seria lei. Então, eu creio que nós temos o debate político, não tem problema nenhum. Agora, a gente precisa de reconhecer. Houve um equívoco ontem, e o que nós estamos chegando é exatamente o que nós queríamos fazer ontem. Não mudou nada. Era Tá só certo. isso que eu queria. Deputado, mas o equívoco... Eu quero esclarecer o seguinte, deputado Barbosinha. Quero esclarecer o seguinte: se nós fizéssemos uma emenda de deputados aqui, precisasse de um documento do governo para dizer eu vou aceitar essa emenda e depois o governo sancionasse, isso aí deveria ser, na verdade, uma emenda do próprio governo. Lógico. Porque se precisa da chancela do governo, então ele que faça a emenda. Mas se essa emenda fosse aprovada de iniciativa dos deputados, qualquer pessoa poderia, o Tribunal de Justiça, entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é vício de iniciativa. Então, olha, foi um discurso que não cola esse do governo. E se ele está mandando aqui, é porque ele assumiu que tem que ser uma emenda dele, né? Então, vamos votar. Agora, eu quero ver se essa emenda ela vai ser cumprida pelo próximo governo, porque o governo ele está encaminhando uma coisa para um outro cumprir. Então é melhor que os servidores, o ano que vem, começando um novo governo, façam um movimento de mobilização, de reivindicação e negociem com o próximo governo uma política salarial, que é o que não tem hoje nesse governo, né? Mas eu gostaria, aqui nos minutos que me restam... Deputado Kemp, um segundo. Um minuto que eu tenho que falar do presidente Lula. Sim, nós vamos falar com certeza, depois nós temos tempo, nós vamos falar. Só para falar, o deputado Barbosinha, presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, jurista, né, tem conceito, tem respeito. Me desculpe, deputado Barbosinha, mas Vossa Excelência dizer que o governo, os deputados podiam apresentar uma emenda e aí viria um documento de apoio do governo que isso teria força de lei. Foi isso que Vossa Excelência acabou de falar aqui. O documento abonando. O senhor acabou de falar de documento abonando.
Vamos pegar a fita, voltar atrás. Vossa Excelência acabou de falar de um documento do governo abonando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o direito do nosso país? É impressionante isso. Se é para fazer isso, que o Executivo que mandasse, então, aqui a emenda, em vez de sair da mão de deputado. Obrigado, desculpe, deputado Pedro Queim, mas é difícil. Não, obrigado. Tem coisa que a gente não tem como ver e ficar quieto. Deputado Amarildo, essa emenda, se fosse do jeito que o deputado falou, essa lei, ela seria uma lei com uma carta do governo grampeada para valer. Seria assim, é uma lei aqui aprovada e aí um papel aqui do governo grampeado para dizer assim, eu aceito essa lei. Isso aí não tem cabimento, né? Ou faz a coisa certa ou não faz, né? Porque se for só para enganar, passar um mel na boca do servidor, isso aí também nós não vamos admitir aqui, para o governo usar agora na campanha eleitoral, né? Nós não vamos fazer isso. Mas eu não poderia deixar aqui de fazer um comentário sobre o julgamento que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, que nos encheu de indignação. Eu quero dizer que tenho 55 anos e 33 anos da minha vida eu milito no Partido dos Trabalhadores. E se tem uma coisa que me causa muito orgulho é pertencer a esse Partido dos Trabalhadores. E esse partido e respeito as pessoas que não são do meu partido, que não gostam do meu partido. Mas, aliás, se teve um governo do Estado que valorizou os servidores públicos, foi o governo do PT. Foi o governo do PT. Porque quando nós assumimos o governo do Estado em 99, os servidores estavam com 4 folhas de salário atrasada. Como o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo. Esse Estado aqui era um canteiro de obras inacabadas, um Estado quebrado, falido. O hospital regional onde vocês trabalham foi inaugurado 3 vezes e não entrava em atividade. 3 vezes foi inaugurado. Um governo terminava, colocava uma placa, inaugurava e o hospital não funcionava. Depois chegava o outro, punha uma outra placa, inaugurava e o hospital não entrava em atividade. Foi o governo do PT que pôs o hospital para funcionar, que fez concurso público, que colocou servidor lá. Mas ontem a Constituição do Brasil foi rasgada, porque o que diz a Constituição Federal? No seu artigo 5º, no inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso está escrito aqui na Constituição. Isso quer dizer o seguinte: ninguém poderá ser condenado se ainda houver possibilidade de recursos nas instâncias superiores dentro de um processo penal. O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância e ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Mas o que os ministros falaram ontem, a maioria, inclusive a maioria que foi conquistada com o voto
daquela senhora que parece a mãe da família Adams, a ministra Carmen Lúcia, que isso aqui não vale. O que ela disse é que essa Constituição não vale, que a pessoa já pode ser presa, começar a pagar a pena, mesmo não tendo transitado em julgado o seu processo. Isso, para nós do PT, demonstra claramente uma perseguição política ao maior líder político desse país. Na verdade, eu respeito quem pensa diferente, mas quero expressar aqui minha opinião. Na verdade, aquele julgamento teve o objetivo de barrar a candidatura do ex-presidente Lula, porque se ele for candidato hoje, ele ganha as eleições no Brasil. O presidente Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro sem nenhuma prova material. Quem está falando aí, me fala qual é a prova. Quem falou qual que é a prova? Qual que é a prova? O presidente Lula Gostaria de solicitar à plenária que assegure o direito da fala ao orador que está na tribuna. O PCC do servidor já chegou aqui, presidente? Não, ainda não. Vai. Ainda não. Quando eu for respeitado, eu volto à tribuna e falo. Obrigado.